Olá, eu sou o professor Luiz Rezende e hoje eu vou trabalhar com você o Banco Central do Brasil e o seu comitê mais importante, o Comitê de Política Monetária. Então, olha, eu não conheço, vou ser sincero, prova de banco, que não cai é o Banco Central e as funções do Copom, taxa Selic. Você ouve todo dia na imprensa esses termos, né? E a taxa Selic em particular, ela está muito famosa agora, porque nós vivemos uma época de taxa Selic muito baixa, a nossa taxa de juros é muito alta, mas dentro dessa taxa muito alta, uma das maiores do mundo, a taxa Selic no Brasil é uma das menores da história, mas comparando a outros países ela ainda é muito alta. E como a taxa Selic, né, a taxa básica de juros, ela vive uma etapa de baixas constantes, ela está baixa, isso tem ocupado muito espaço na imprensa e se ouve muito falar de Banco Central, Copom, Comitê de Política Monetária. Então a aula de hoje vai tratar disso. E ó, numa boa, prova do Banco do Brasil, prova da Caixa Econômica Federal, prova de bancos como um todo, e óbvio, né, prova para o Banco Central, cai Copom, cai Banco Central, cai a diretoria colegiada, caem as reuniões do Copom e cai taxa Selic. E as ferramentas que o Banco Central se utiliza para monitorar, para controlar a economia. Então, emissão da moeda, política monetária, tudo isso é o tema da aula de hoje. Então, para que você entenda, você já estudou em outros momentos comigo as bases e diretrizes da política monetária internacional, os famosos acordos de Basileia. Você já estudou comigo também o sistema financeiro nacional, as entidades normativas de intermediação. Então hoje eu vou trabalhar em particular a mais importante entidade normativa, aquela entidade que não tem por objetivo te vender produto, você consumidor final. Então, na verdade, as entidades normativas, e dentre elas a mais importante, o Banco Central do Brasil, tem por objetivo controlar, fiscalizar, tem por objetivo não atender o consumidor final na venda de produtos e serviços bancários, e sim a famosa intermediação de produtos e serviços bancários. Nesse sentido, vamos lá, vem comigo, vamos desenrolar. Bom, inicialmente eu quero trabalhar com você as funções do Banco Central. Afinal de contas, o que faz o Banco Central do Brasil? Afinal de contas, quais são as funções dessa estrutura enorme, da maior entidade da administração indireta? Vamos caracterizar, vamos fazer um contrabandozinho rapidinho aí com direito administrativo. Na verdade, o Banco Central é uma autarquia federal. O Banco Central é uma entidade da administração indireta. E como entidade da administração indireta, como autarquia federal, o Banco Central ele tem algumas funções estabelecidas. Vamos detalhar porque isso cai muito em prova. A primeira função do Banco Central é a fiscalização. É o Banco Central que fiscaliza as instituições bancárias e não bancárias. É o Banco Central que fiscaliza todas as entidades de intermediação. Os bancos comerciais, as caixas econômicas, as cooperativas de crédito, os bancos cooperativos, os bancos de investimento, os bancos de desenvolvimento, ou seja, todas as instituições de intermediação bancárias e não bancárias são fiscalizadas pelo Banco Central. Então ele é o grande fiscal da política monetária, ele é o grande fiscal de produtos e serviços bancários. Se você tiver alguma reclamação sobre financiamento, sobre produtos e serviços bancários, é do Banco Central que você faz a reclamação e ele que faz essa fiscalização. Outra coisa importante sobre o Banco Central. Para que você não tenha hiperinflação, para que você não tenha um estouro da economia, é preciso que o sistema financeiro nacional tenha uma entidade que tenha por objetivo o controle do crédito. Então assim, tem uma lógica que depois eu vou desenvolver que é assim. Se você tem muito crédito, você tem muita demanda. E se você tem muita demanda, você aumenta o preço. E ao aumentar o preço, você aumenta a inflação. Então é necessário controlar o crédito, né? A grande lógica da balança comercial é esse, né? Então o controle do crédito ele tem direta relação com você controlar a economia, com você controlar a liquidez da economia. E por conta disso, controlar a inflação. Então quem controla o crédito também é o Banco Central do Brasil. Bom, fora fiscalizar as instituições de intermediação, as instituições que vendem produtos e serviços bancários para nós, o Banco Central também autoriza o funcionamento das instituições. Vem cá, não adianta eu, a monitora e o cinegrafista decidimos que vamos abrir um banco. Cansei de ser empregado, agora eu vou ser banqueiro. Eu posso até decidir,
Difícil é ter verba, difícil é ter liquidez, difícil é convencer o Banco Central a me autorizar a ser um banco, a ser um banco comercial, a ser um banco de investimento, a ser uma instituição financeira. Então é o Banco Central que autoriza o funcionamento das instituições, inclusive estrangeiras. Quando um banco internacional, quando um banco de outro país, ele quer operar no Brasil, quem dá essa autorização de operação é o Banco Central. E cá entre nós, se é o Banco Central que fiscaliza as instituições e ele também autoriza o funcionamento das instituições, por óbvio que ele pode revogar essa autorização. Então é o Banco Central que autoriza e revoga a autorização para determinada instituição operar no sistema bancário, no sistema financeiro. Está claro isso? Então, fora essas características, cabe ao Banco Central, através de ferramentas que eu vou desenvolver posteriormente, a garantia do poder de compra da moeda. Você sabe que é muito importante que o real esteja valorizado frente a outras moedas, em particular o dólar e o euro. Às vezes está mais, às vezes está menos. Então, quem garante o poder de compra da moeda nacional é o Banco Central do Brasil. Essa também é uma caracterização do Banco Central. O Banco Central, dentre as suas funções, também é o depositário de moeda estrangeira no Brasil. Então é o Banco Central que é o responsável por ser depositário por toda a moeda estrangeira, dólar, euro, iene, assim por diante, pesos, no Brasil. Então os depósitos de moeda estrangeira ficam no Banco Central por parte do Estado. E finalmente, ele é o administrador da dívida interna. Você sabe que a dívida interna é uma coisa que causa muito problema no Brasil, né? O Brasil, ele agora não tem muito, mas durante muito tempo, ele teve de forma muito pesada a chamada guerra fiscal, né? Tem um caso clássico, que é uma fábrica da General Motors, que seria montada em São Paulo, e aí o então governador Antônio Carlos Magalhães, lembra do SM? Então, o famoso Toninho Malvadeza aí para o pessoal da Bahia. Então o ACM, ele propôs para a fábrica da General Motors isenção fiscal de décadas, salvo engano de 30 anos. Então a General Motors não montou a fábrica dela em São Paulo, montou a fábrica dela na Bahia na época, porque teve isenção fiscal. Então é justamente essa questão da isenção fiscal, da chamada guerra fiscal, da dívida interna que cada estado, cada governo subnacional tem, e a dívida do Estado como um todo, que é administrada pelo Banco Central. Você sabe quando os governadores e prefeitos vão chorar em Brasília, negociação da sua dívida com a União, as reuniões acontecem majoritariamente com o Banco Central. Sempre acontece uma reuniãozinha com o presidente, com o chefe do executivo, com o ministro da Fazenda, mas quem opera essa negociação é o Banco Central. Então é por isso que ele também é administrador da dívida interna. Eu sei que tem muito termo, a aula de hoje vai ter muita terminologia, tem um material está detalhando os termos, mas então uma forma de você começar a memorizar é essa, né? Ele fiscaliza, controla e autoriza, garante, deposita e administra. Essas são as funções do Banco Central. Você teve muito apelido quando você era moleque? Você tem muito apelido hoje? O Banco Central, ele é a instituição do Estado brasileiro que tem mais apelidos, é incrível. É o Banco Central, é o Banco Central do Brasil, é o Banco dos Bancos. Então, existem definições do Banco Central. E essas definições do Banco Central dizem muito o que ele é também. Então tome cuidado para você não se confundir na hora da prova. Uma coisa são as funções do Banco Central, que são essas. Como eu falei, fiscalizar as instituições bancárias, controlar o crédito que é concedido no Brasil, autorizar o funcionamento e revogar o funcionamento das instituições, garantir o poder de compra da moeda, depositário da moeda estrangeira e administrar a dívida interna. Então essas são as funções do Banco Central e agora vamos para as definições do Banco Central, não confunda uma coisa com a outra. Então vem comigo, vamos desenrolar aqui. Quais são, afinal de contas, as definições do Banco Central? Para que o Banco Central serve? O que o Banco Central faz? Então, dentre as definições do Banco Central, não existe ordem hierárquica aqui, né? Existem várias definições, todas elas podem cair em prova, e o Banco Central é conhecido por, além de ser o BC, Banco Central do Brasil, ser também um agente financeiro do Sistema Financeiro Nacional. Ou seja, é o Banco Central que ele é o agente que opera diretamente na economia.
Ele não vende produtos e serviços bancários para o consumidor final. Mas como agente financeiro, ele opera no mercado para garantir a estabilidade da economia. Ou seja, o sistema financeiro nacional como sistema tem uma linha de frente. E a linha de frente é o Banco Central. Também ele é nossa autoridade monetária. É o Banco Central que se caracteriza por ser a grande autoridade monetária do Estado brasileiro. E como autoridade monetária, ele inclusive imprime o papel moeda. Ele fabrica a moeda física em metal. Além de ser conhecido como agente financeiro nacional, como autoridade monetária nacional, o Banco Central é o banco dos bancos. E o que significa isso? O que significa chamar ou caracterizar o Banco Central de banco dos bancos? O Banco Central, ele pode emprestar dinheiro para os bancos. É o redesconto que eu vou citar daqui a pouco. O Banco Central pode vender títulos federais para gerar maior ou menor liquidez na economia. Então ele opera como um banco, mas não para o consumidor final, para os bancos, ao ponto do Banco Central, para garantir a liquidez dos bancos, para garantir a saúde financeira do banco, poder emprestar dinheiro para as instituições bancárias. Então, além de ser o banco dos bancos, ele também é o banco emissor da moeda. Como assim, Rezendão? Alguém precisa emitir o papel moeda. Alguém precisa emitir a moeda de metal. Alguém precisa ligar as máquinas das impressoras para funcionar. Repito, né? Tem fases da vida que nós temos exemplos muito bons. E tem uma série chamada La Casa de Papel, uma série espanhola que está fazendo sucesso. E ela deixa muito bem claro que é isso, né? Nessa série, La Casa de Papel, da Netflix, um grupo, né? Uma quadrilha, invade a Casa da Moeda da Espanha. E eles começam a imprimir papel moeda, começam a fazer dinheiro. Então, o banco emissor da moeda é o Banco Central, porque o Banco Central tem a Casa da Moeda. A Casa da Moeda é a impressora da moeda do Brasil, é a gráfica que imprime e fabrica a moeda. E fora todas essas características, definições do Banco Central, ele pode ser chamado de tudo isso, né? Ele também é chamado de gestor do sistema financeiro nacional. É o Banco Central que tem servidor público. É o Banco Central que tem estrutura. É o Banco Central que tem sede e unidades em todos os estados da federação. E ele é o gestor do sistema financeiro nacional por conta de ser gestor do sistema financeiro nacional. Ele é o principal órgão, a entidade, melhor dizendo, normativa do sistema financeiro nacional. Deu para entender? Tá bom, Rezendão, mas quem dirige o sistema financeiro nacional? Quem é responsável por dirigir o Banco Central? A sua diretoria colegiada. A diretoria colegiada do Banco Central é composta de até 9 membros, sendo um deles o seu presidente. Por que de até 9 membros? Porque, eventualmente, você pode ter um número menor do que isso, mas no máximo 9 membros, dentre os quais o seu presidente. Quem indica o presidente do Banco Central e quem indica os membros da diretoria do Banco Central? O presidente da República. O chefe do executivo, o presidente da República, indica os membros do Banco Central. E o que eu tenho que fazer para ser indicado? Eu tenho que ser indicado pelo presidente da República, ser autorizado após sabatina pelo Senado Federal. Eu preciso ser um cidadão de reputação ilibada e ter conhecimento técnico na área. Então, se você tem reputação ilibada, se você tem conhecimento técnico na área, quem sabe você seja indicado pelo presidente da República e autorizado pelo Senado Federal para ser membro da diretoria colegiada do Banco Central. Aí eu viro o quê, Rezendão? Eu viro funcionário público? Vira. A diretoria colegiada do Banco Central, ela tem cargos de livre provimento, de livre nomeação e livre exoneração, que você estuda no direito administrativo. Então, para a gente entender, quando alguém é indicado pelo presidente da República, sabatinado pelo Senado e autorizado pelo Senado, ele vira servidor público não estatutário, comissionado, um cargo de livre provimento, livre nomeação e livre exoneração, não precisa prestar concurso. E a diretoria ela tem até 9 membros. Tome cuidado com uma coisa. O presidente do Banco Central, ele tem um voto de qualidade, ele tem um voto de desempate. O voto dele não vale 2, mas ele tem um voto de desempate no colegiado. Ou seja, imagine uma situação em que eu tenha 8 membros.
alguém saiu do Banco Central e demora um tempo para indicação, para o Senado autorizar, para publicar em Diário Oficial. Então, se eu tenho um número par de membros da diretoria colegiada do Banco Central, no empate em algum debate interno, o presidente do Banco Central tem um voto de qualidade, ele tem o voto do desempate. E a diretoria colegiada do Banco Central se reúne semanalmente de forma ordinária. Então, toda semana, ordinariamente, essa diretoria colegiada deve se reunir. Mas ela também pode se reunir de forma extraordinária. Pode acontecer alguma coisa na economia mundial, pode surgir uma crise ou uma oportunidade na economia mundial, no sistema financeiro nacional ou internacional, que demande uma reunião extraordinária da direção do Banco Central. Mas para que a direção do Banco Central se reúna de forma extraordinária, é necessário um quórum mínimo. E esse quórum mínimo é metade, considerando que esteja completa a diretoria do Banco Central, metade mais um. Mas esse mais um aqui deve ser o presidente ou seu substituto. Então tome cuidado, porque não basta você ter 8 membros reunidos. Se você não tem o presidente ou o substituto do presidente, você não tem uma reunião extraordinária. Portanto, a presença do presidente do Banco Central nas reuniões extraordinárias é obrigatória. Perfeito? Olha só, existe um comitê, que é um comitê deliberativo, muito importante do Banco Central, que é o Copom. Então vem comigo, vamos trabalhar agora o Comitê de Política Monetária. O Copom, um comitê deliberativo interno do Banco Central. Olha, o Copom, ele é um comitê deliberativo, ou seja, ele toma decisão, e ele toma decisões sobre a taxa básica de juros. Essas decisões tomadas devem ter transparência e comunicadas publicamente para o cidadão brasileiro. Parece uma obviedade isso que eu estou dizendo, mas veja só. Do que adianta o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reunir se ele não deixa muito claro, através dos seus relatórios, o que ele pretende com a alta ou baixa da taxa básica de juros? E isso deve ser comunicado para todo cidadão. Então é muito comum em provas de concurso público da SES Gran Rio, enfim, das principais bancas organizadoras, você explorar esse termo, né? Que o Copom ele toma decisões, portanto é um órgão deliberativo, é um comitê deliberativo. Ele deve ser transparência e comunicação. Mas afinal de contas, o que o Copom decide? Ele decide a taxa básica de juros, a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa das taxas. A taxa Selic determina qual é a taxa de juros de qualquer financiamento no Brasil. Então, na prática, se a taxa Selic fosse zerada, numa situação completamente utópica, completamente conceitual, qual seria a consequência disso? Que a gente pararia agora a gravação e iria todo mundo para Casas Bahia comprar um monte de coisa financiado em 1000 vezes, porque não teria juros nenhum. Então, quanto mais é baixa a taxa Selic, menos juros você paga no financiamento. Quanto maior a taxa Selic, mais juros você paga no financiamento. Então é uma taxa referencial. E é o Copom que decide a taxa Selic. É o Copom que decide a taxa básica de juros, a taxa das taxas. E como ele decide? Cuidado, porque isso cai em prova. O Copom se reúne para decidir a taxa Selic 8 vezes ao ano. Não é bimestral, não é mensal, são 8 vezes ao ano. E quando ele se reúne 8 vezes ao ano para decidir a taxa Selic, existem 2 encontros, ou seja, são 16 reuniões agrupadas em 2. A cada reunião do Copom para decidir a taxa Selic, se mantém, se aumenta ou diminui, existe a reunião da terça e a reunião da quarta. Então a reunião da terça e a reunião da quarta representa um desses 8 momentos que decide se a taxa Selic. Por que terça e quarta? Porque o Copom ele faz a mesma coisa que a máfia italiana. Você assistiu o Poderoso Chefão, um clássico do cinema? O Don Corleone dizia assim: eu não vou matar o meu inimigo, eu vou deixar ele trancado no armário. E depois de 24 horas eu decido se eu vou matar. Se após as 24 horas eu decidir matar, aí eu mato. Então o ensinamento da máfia italiana é: não decida nada no calor da emoção. Espere um pouco. O Paul McCartney, o segundo Beatle mais importante da história, porque o primeiro foi o George Harrison, eu li a autobiografia do Paul McCartney. Ele diz uma coisa interessante. Ele diz que compôs mais de 1000 músicas para os Beatles que nunca ele mostrou para ninguém. Porque ele compunha uma música,
Aí ele guardava na gaveta. Quando ele compunha, parecia genial a música. Só que depois de uns 15 dias, ele ia rever a música. E aí ele não achava tão boa assim. Então ele faz a mesma coisa que o Copom teoricamente faz. Esses 8 encontros são divididos em 2 reuniões por encontro. Às terças-feiras, porque, né, trabalhar segunda é demais para esses caras, né? Às terças-feiras existe o debate. O debate sobre a política financeira, o debate sobre a taxa básica de juros. E nesse debate você pode convidar pessoas ali da sociedade. E na quarta, depois que você dorme, depois que você reflete, você delibera. Então existe o momento do debate, que são as terças-feiras, e o momento da deliberação às quartas-feiras. Deu para entender? Então sempre você faz a discussão, tem um prazo ali de 24 horas, para depois deliberar a taxa básica de juros. Vem comigo. Deixa eu pontuar algumas coisas para você importantes sobre a política do Copom e sobre o Banco Central. A política monetária, ou seja, você aumentar ou diminuir a taxa básica de juros, tem a ver com você ter uma postura ou expansionista ou restritiva. O que significa ter uma postura expansionista? Você aumenta o crédito, você diminui a taxa de juros. E ao aumentar o crédito e diminuir a taxa de juros, você favorece o consumo. É óbvio, né? Todo mundo quer pagar menos juros. Quanto menos juros eu tenho, mais eu consumo em tese. Então uma política expansionista é uma política de alimentar a economia, diminuindo a taxa de juros e aumentando o consumo. Agora eu posso ter uma política restritiva, que é uma política em que eu diminuo o crédito, que eu aumento a taxa de juros, que eu diminuo a possibilidade de consumo. E por que eu tenho essas duas políticas? Porque existe um equilíbrio complicado. Quanto maior a oferta e maior a procura, quanto maior a procura, melhor dizendo, né, quanto mais as pessoas compram, mais caro ficam os produtos. Ou seja, quanto maior o crédito, maior o consumo, maior a pressão inflacionária. Quanto menor o crédito, menos as pessoas compram. E quando menos as pessoas compram, menor a inflação. Então é uma balança complicada que é o grande segredo dos economistas, né? Aumentar o crédito e aumentar a inflação, ou diminuir o crédito e pressionar a diminuição da inflação. Bom, quem emite a moeda? Cuidado, hein? A moeda é emitida por decisões normativas, das entidades normativas, em particular 2. O Conselho Monetário Nacional e o Banco Central. O Conselho Monetário Nacional, ele autoriza a emissão da moeda. Ele dá o ok. E quem emite a moeda é o Banco Central. E o Banco Central, ele emite e imprime a moeda na Casa da Moeda. A Casa da Moeda é a impressora do Banco Central. Eu vou trabalhar com você posteriormente algumas ferramentas do Banco Central para controle da inflação, para relacionamento com o sistema financeiro. Entre eles, as reservas compulsórias. O que são as reservas compulsórias? É um percentual bem alto, viu? Que o Banco Central recolhe e congela de todo depósito feito em instituições bancárias. Então, quando você faz depósito, quando você movimenta a sua conta corrente, as reservas compulsórias do Banco Central é você recolher um percentual e congelar. Então, essas são as reservas compulsórias que são altas, giram em torno de 40%. Após as reservas compulsórias, existe o redesconto. O que é o redesconto? Eu não falei para você que o Banco Central é o banco dos bancos? O redesconto é o empréstimo que o Banco Central faz aos bancos com o dinheiro das reservas compulsórias. Mas tome cuidado, porque esse redesconto, que é o empréstimo que o Banco Central faz aos bancos, ele é muito caro. Então, os bancos não utilizam muito ele, porque é um dinheiro muito caro para os bancos. É só quando o banco está falindo mesmo. E, finalmente, o Open Market. O que é o Open Market? É uma ferramenta que o Banco Central tem para movimentar a economia, para gerar liquidez na economia, que é a venda de títulos federais. Quanto mais você vende títulos federais, mais você tem liquidez e movimenta a economia. Então, essas 3 ferramentas, elas são pontualmente abordadas em prova. As reservas compulsórias, eu expliquei, né? É um percentual que o Banco Central recolhe dos depósitos feitos nas instituições bancárias. O redesconto é o Banco Central emprestando para os bancos comerciais. E o Open Marketing é a venda de títulos federais para aumentar a liquidez da economia. Perfeito? Bom, a aula de hoje, portanto, trabalhou o Banco Central, trabalhou o Comitê de Política Monetária, as ferramentas que o Banco Central se utiliza para monitorar e manipular o sistema financeiro, sempre visando a estabilidade econômica.
Mas como isso cai em prova, afinal de contas? Vem comigo. Você sabe, a gente sempre diz que a prática é o critério da verdade. De nada adianta ficar só na teoria se você não vê como isso cai em prova. Você tem algumas questões aí no seu material, todas de provas anteriores. Vamos para cima, vamos ler, vamos verificar como isso cai em prova. Primeira questão. Vamos para a leitura do material. O Banco Central do Brasil tem como missão institucional a estabilidade do poder de compra da moeda e a solidez do sistema financeiro nacional. Neste sentido, é função do Banco Central a. Atuar como depositário de reservas de moeda estrangeira lastreadas na dívida externa. Alternativa B. Emitir papel na moeda e responsabilizar-se pela liquidez. C. Definir políticas e diretrizes para propiciar o aperfeiçoamento das instituições financeiras. A. C. Supervisionar apenas as instituições bancárias. E E. Conceder liquidez aos bancos de câmbio e às instituições financeiras em dificuldade. Vem comigo. O que eu falei para você? Que o Banco Central ele tem algumas funções. Fiscalizar, autorizar, controlar e emitir a moeda. Então essas funções do Banco Central, elas estão presentes nessa questão. Tem algumas pegadinhas. Vamos voltar para a questão para ver a alternativa correta. Vamos lá. A alternativa A diz que o Banco Central tem como função atuar como depositário das reservas em moeda estrangeira. Perfeita. Lastreadas na dívida externa. Aí que está a pegadinha errada, né? B. Emitir papel moeda. Perfeito. E responsabilizar-se pela liquidez. Exatamente. Alternativa B. A C diz que supervisiona apenas as bancárias e as não bancárias. A D diz que define políticas e diretrizes para o aperfeiçoamento. Esse é o Conselho Monetário Nacional. E consegue liquidez às instituições em dificuldade financeira, não apenas. Então, a alternativa correta é B. Próximo. No Brasil, a condução e a operação diária da política monetária, com o objetivo de estabilizar a economia, atingindo a meta da inflação e mantendo o sistema financeiro funcionando adequadamente, são uma responsabilidade A. da Caixa Econômica Federal, B. da Comissão de Valores Mobiliários, C. do Banco do Brasil, D. do Banco Central do Brasil e E. do BNDES. Vem comigo. Qual é o gestor do Sistema Financeiro Nacional? Eu falei isso para você. O gestor do Sistema Financeiro Nacional é o Banco Central. Então, voltando para a questão, olha só. Quem é responsável pela taxa Selic, que é a condução diária da política monetária, é o Banco Central, é o tema da aula de hoje, alternativa D. Próxima questão. O Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central do Brasil, estabelece as ações que definem a política monetária do governo. O Copom, A. administra as reservas em divisas internacionais do Brasil. B. Determina periodicamente a taxa de juros interbancários de referência à taxa Selic. C. É presidido pelo Ministro da Fazenda. D. Impõe limites mínimos de capitalização aos bancos comerciais. E E. Impede a entrada de capitais financeiros especulativos no país. Bom, você já sabe que, na verdade, o Copom ele estabelece a taxa Selic, que é a alternativa B. Então, vem comigo. Você entendeu que o Banco Central ele é uma entidade normativa do Sistema Financeiro Nacional que fiscaliza, autoriza, controla, emite a moeda, imprime a moeda, empresta dinheiro para o banco, gera liquidez na economia através do open marketing, ou seja, o Banco Central ele é o grande operador, ele é o grande gestor, inclusive ele empresta dinheiro para os próprios bancos. E o Banco Central ele é formado por uma diretoria colegiada, indicada pelo presidente da República, cargos em comissão, de até 9 membros. O Copom é o comitê mais importante do Banco Central, porque ele decide a taxa básica de juros, a famosa taxa Selic. E existem 8 reuniões, e cada das 8 reuniões é dividida em 2 encontros. A terça-feira o debate, na quarta-feira a deliberação. A política monetária ela pode ser expansionista ou restritiva. Quem autoriza a emissão da moeda é o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central emite. As reservas compulsórias é um dinheiro que o Banco Central guarda dos depósitos à vista. O redesconto é um empréstimo que o Banco Central faz com esse dinheiro para os bancos.
E o open marketing é a venda de títulos federais para que você tenha liquidez maior ou menor na economia. Perfeito? Aulinha de Banco Central, aulinha de Copom, aulinha de taxa Selic. Isso cai em toda a prova, em todo concurso bancário. Abraços, muito obrigado pela sua presença e paciência. Força e honra, estou com você até a sua aprovação.